A paz do Senhor, povo de Deus. Mais uma vez estou aqui para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Eu louvo a Deus por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado. Convido você para nós lermos a Bíblia Sagrada, livro de 2 Reis, capítulo de número 5, versículo de número 9 e o versículo de número 10. Mas antes de eu fazer essa leitura, eu convido você para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aí o seu like. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Deus abençoe. Diz assim a palavra do Senhor. Livro de 2 Reis, capítulo de número 5, versículo 9 e 10. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será curada e ficarás purificado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu glorifico a Deus por esta oportunidade a qual o Senhor tem nos dado, para falarmos um pouco da sua palavra. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vamos entender a palavra de Deus, que a palavra de Deus ela é fiel e ela é verdadeira. Eu glorifico a Deus, porque Deus ele é maravilhoso. E o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Diz assim a palavra do Senhor. Eu quero falar sobre os 7 mergulhos da vitória. Dentro desse texto sagrado, dentro desse texto maravilhoso, a qual a Bíblia vai falar a respeito da cura de um homem por nome de Naamã. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos entender que a palavra do Senhor ela é fiel. Veio, pois, Naamã, com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Então louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos para esta palavra, a palavra linda, maravilhosa, a qual fala ao nosso coração. A introdução ela diz assim: através da história de Naamã, podemos extrair lições importantes para o nosso crescimento espiritual e o caminho que precisamos percorrer para alcançarmos a vitória. Naamã precisava mergulhar 7 vezes. Então quero falar dentro desse texto dos 7 mergulhos que Naamã ele teve que dar para receber a vitória. Primeiro mergulho que Naamã deu foi o mergulho da humilhação. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, Naamã precisava se humilhar para Deus exaltá-lo. Lucas capítulo 18, versículo de número 14. Naamã achava que pela sua posição privilegiada deveria ser recebido pelo profeta Eliseu como toda a honraria possível. Mas quando nós vamos olhar na palavra do Senhor, Tiago capítulo de número 4, versículo 10, está escrito: humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Então Naamã precisava dar esse primeiro mergulho. Naamã precisava se humilhar na presença do Senhor, porque ele se achava com o seu poderio, com o seu potencial, de chefe da guarda, chefe de Israel. Ele pensava que não era preciso ele se humilhar. Aleluia! Mas foi necessário então o primeiro mergulho, o mergulho da humilhação. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 está escrito: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Então vamos para o segundo mergulho, o mergulho da quebra do orgulho. 2 Reis capítulo 5, versículo 11 e 13, Louvado seja o nome do Senhor. Naamã se orgulhava dos rios de Damasco e achava humilhante mergulhar nas águas barrentas do rio Jordão. Porém, ele precisava quebrar o seu orgulho para ser abençoado. Quantas pessoas nos dias que nós estamos vivendo
precisa quebrar o seu orgulho para ser abençoado pelo próprio Deus? Quantas pessoas precisam se humilhar na presença de Deus para receber algo da parte do Senhor? Naamã, ele precisava quebrar esse orgulho dele, né? Então, em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 3, nós vamos ver a palavra do Senhor: não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e pesa todos os feitos na balança. Louvado seja Deus. No Salmo 138, verso 6, diz assim: o Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes, os soberbos ele os conhece de longe. Então Deus, ele está pronto para atender os humildes, para abençoar os humildes, né? Vamos para o terceiro ponto: mergulho da fé. 2 Reis 5:11. Aleluia, louvado seja Deus. Naamã estava acostumado a crer no que via. Naamã queria um contato palpável com o homem de Deus, porém ele precisava confiar e dar o mergulho da fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Em Mateus 9, 28 e 29 vai dizer: Jesus perguntou aos dois cegos: credes que eu posso fazer isto? Respondeu-lhe: sim, Senhor. Então lhe tocou os olhos, dizendo: faço-vos conforme a vossa fé. É preciso acreditar que Jesus pode fazer o milagre. Em Marcos 11, 22, Jesus disse: tende fé em Deus. A Bíblia diz, livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Então Naamã precisava usar a sua fé, não naquilo que ele via, naquilo que ele podia ver, observa, não, naquilo que ele não via. Então ele deu mergulho ali na água do Rio Jordão e ele recebe o milagre de Deus. Mas não foi no terceiro mergulho, não foi no primeiro, não foi no quarto, nem no quinto mergulho. Nós vamos chegar lá. Então, quarto mergulho da obediência. 2 Reis, capítulo 5, versículo 13. Naamã achou muito simples o homem de Deus apenas mandá-lo mergulhar 7 vezes no Jordão e nada mais. Naamã precisava apenas obedecer a palavra do homem de Deus para ser abençoado. 2 Coríntios, capítulo 20, versículo de número 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Então precisava somente obedecer. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que o sacrifício, ou sacrificar, né? Porque tem pessoas que fazem tanto sacrifício, mas na hora de obedecer a palavra, na hora de obedecer o seu pastor, não obedece, né? Mas eu louvo a Deus, porque Deus, ele é maravilhoso. Então, dentro deste tempo, eu quero falar desta palavra maravilhosa. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, o profeta Samuel disse a Saul: eis que obedecer é melhor do que sacrificar, né? Ou do que o sacrifício, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro. Em Romanos capítulo 16, versículo 19, Paulo elogia a obediência dos crentes de Roma, dizendo: pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro ao vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Vou falar do quinto mergulho, o mergulho da restauração. 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. Deus, depois que Naamã se humilhou, quebrou o orgulho, creu e obedeceu a palavra do homem de Deus, ele partiu para dar o mergulho da restauração, né? 2 Reis 5:14. No Salmo de número 126, verso 1, está escrito: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Salmo 126, 4. O salmista continua orando: restaura, Senhor, a nossa sorte,
como as torrentes do Negueb. Então, louvado seja o nome do Senhor. A oração não pode faltar na vida do crente. Então, Naamã, ele chega ali com todo o seu orgulho, com toda a sua caravana. O homem de Deus manda uma mensagem simples para ele: vai, desce e dá certo e mergulho no Rio Jordão. Louvado seja Deus. Ele não vai gostar muito da atitude, da ordem, porque Naamã gostava de dar ordem, não de receber ordem. Mas ali os seus funcionários, seus trabalhadores, seus empregados dizem para ele: é melhor obedecer, meu Senhor, obedeça. Louvado seja Deus, O sexto mergulho da gratidão. 2 Reis, capítulo 5, versículo 15 e 16. Naamã tinha um ponto positivo na sua vida, que era a gratidão. Embora o homem de Deus não tenha aceitado os seus presentes, Naamã se mostrou grato ao Senhor pelo milagre recebido. Jesus reconheceu a gratidão de um dos 10 leprosos curado por ele e censurou a ingratidão dos demais leprosos que fora curado. Lucas 17, 12 e 19. Em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 18, está escrito: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Para convosco devemos ser sempre gratos ao Senhor. Então, louvado seja Deus, que nós temos que ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O sétimo mergulho, para eu já ir para o encerramento: mergulho da adoração. 2 Reis, capítulo 5, versículo 17. Naamã adorava a outros deuses, porém, quando recebeu o milagre do Deus de Israel, ele se propôs a adorar somente ao verdadeiro Deus. Naamã resolveu dar o mergulho da adoração ao único e verdadeiro Deus, Louvado seja o nome do Senhor, que nós temos que adorar somente ao Senhor nosso Deus, temos que invocar somente o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Naamã, ele deu certo mergulho chamado mergulho da adoração. Ele resolve, porque ele adorava outros deuses, servia a outros deuses, portanto que quando ele recebe ali o seu milagre, ele vai até o homem de Deus e vai dizer: olha, homem de Deus, eu sou obrigado ir com o meu rei, e ali, quando ele vai adorar os seus deuses, e eu sou obrigado ficar ali na posição de servo para que ele possa me apoiar em mim, para servir a outros deuses, Mas agora eu sei que somente a Deus de Israel, e esse Deus eu não largo, esse Deus eu não mudo, porque ele é verdadeiro, ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o mergulho da adoração, Nós vimos no Salmo 120, Salmo 29, 2 diz assim: está escrito: tributais ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, ou na beleza da santidade. Em João capítulo 4, 23, Jesus disse: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos para a conclusão, para encerrar. Ainda hoje podemos mergulhar no rio de Deus e desfrutarmos de sua graça e poder, e sermos curados e purificados de toda a impureza. Ezequiel capítulo 47, versículo 1 ao versículo de número 12. Então, louvado seja o nome do Senhor. Não faça no início como Naamã, porque Naamã queria tomar uma atitude totalmente diferente daquilo a qual o homem de Deus estava mandando, mas quando os seus funcionários, seus empregados fala para ele: não, meu Senhor, obedeça, faça aquilo que o homem de Deus está mandando, porque Naamã queria um rio bonito, uma água limpa, uma água cristalina, porque nós, irmão, na realidade, você que me ouve, quando chegamos em qualquer lugar, queremos ser recebidos melhor do que todo mundo, queremos ser atração das festas, queremos ser atração do lugar, do ambiente onde nós chegamos, se é no banco, se é em qualquer lugar, nós queremos sempre ser recebido melhor do que os outros. Não, Naamã estava pensando dessa maneira, mas Naamã teve que entender que quem estava no comando era Deus. Antes de Deus está no comando, quando ele vai chegar até o rei vai rasgar a carta,
o rei vai dizer: por acaso sou Deus para dar vida, para curar, para fazer isso? Deus estava no comando, Deus estava somente observando, né? Mas quando ele vai até, manda mensagem, Eliseu manda mensagem e fala: por que você não deixou vir a mim? Deixa vir a mim, para que saiba que ainda tem homem de Deus, ainda existe Deus em Israel. Louvado seja Deus. Aí o negócio foi diferente. Então eu quero falar para você nesse momento: Deus, Ele é maravilhoso, Ele é fiel e Ele é verdadeiro. Amém? Que Deus abençoe, tudo de bom para você. Até o próximo vídeo. Shalom. Fica com Deus.